like you're falling, with every option exhausted. You tried everything you know. You saw light, then you lost it, but there is still hope. Like the fire in the night, like the ocean parted wide, like the grave empty inside. You will see he still does. Miracles, 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 miracles. He still does. He still does. More than you can dare to dream, more than you ever seen. There's still more. There's still more. Olá, estamos prestes a iniciar a nossa celebração. Você é muito bem-vindo e somos gratos por poder chegar até você onde você estiver. Aproveite esse tempo para compartilhar essa transmissão e convidar mais pessoas a estarem conosco. Lembre-se que mesmo à distância, você e sua família não são apenas espectadores, mas participantes dessa celebração. Tudo o que preparamos é para que você seja edificado e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Venha conosco e vamos celebrar a Jesus. Segunda IPI de Maringá, uma igreja na qual ninguém fica sozinho. Boa noite, sejam bem-vindos ao culto da Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Um culto especial nesta época de Natal, no qual nós estaremos celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus através do culto das luzes. Na noite de Natal, uma luz brilhou no céu, iluminando todos os moradores daquela região, e a partir do nascimento do nosso Senhor Jesus, a luz brilhou na nossa escuridão, iluminando todas as pessoas, iluminando a salvação para aqueles que precisam dessa luz. Nós queremos convidar você a compartilhar esse culto através das redes sociais. Você pode aí chamar um amigo, um irmão, um familiar, um vizinho, publicando através das suas redes sociais esse tempo tão especial. Reúna aí sua família, estejam todos muito atentos para que juntos adoremos a Deus em espírito e em verdade. Eu quero orar neste momento, quero convidar você a fechar os seus olhos e buscar a Deus juntos. Deus, nós queremos agradecer, porque o Senhor é luz. Muito obrigado por enviar o seu Filho para nascer e para iniciar essa trajetória de salvação, dando-nos a vida eterna. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de juntos, nessa noite especial,
buscarmos o Senhor e ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 2, de 10 a 14. O anjo disse: Não tenha medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será um motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontraram uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e a paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Lucas 2, de 10 a 14. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder.
Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobo e ovelhas viverão em paz, leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfiem a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso, pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Naquele dia, o descendente de Davi, filho de Jessé, será como uma bandeira para as nações. Os povos passarão para o lado dele, e da cidade onde ele reina brilhará a glória de Deus. Quero te convidar até um momento de oração, de confissão. Esse é um momento que nós precisamos nos colocar diante de Deus com o coração em contrição, para a gente se examinar, para a gente olhar para o nosso coração e perceber algo que desagrada a Deus, algo que nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Quero te convidar a fazer isso no espírito daquilo que nós estamos vivendo aqui essa noite. Oremos juntos, você, onde você está, que você abra o seu coração e se derrame diante do Senhor. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo as nossas limitações e os nossos erros. Em um tempo como esse, que nós separamos para nos lembrar, Pai, do Teu nascimento, da Tua vinda até nós, nós muitas vezes percebemos que nos distraímos com as coisas da vida, temos tantas distrações que esquecemos que o Senhor também precisa nascer no nosso coração. Tantas projeções que nós fazemos, ó Deus, em situações insuficientes, em recursos insuficientes, confiando em pessoas, confiando em situações, em promessas, confiando em nós mesmos. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor para que o Senhor nos corrija, venha nos consertar, mudar o nosso foco, para que a gente possa se apegar a essa memória, a essa história, e entender que ela precisa também nascer na nossa vida, e que isso venha trazer luz para nós, e que essa luz nos transforme, nos cure. Nós confessamos nesse momento não apenas para receber perdão, mas também transformação. Louvado seja o Teu nome, obrigado pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. E nas campinas de Belém, hostes de anjos celestiais apareceram diante de pastores, e eles ficaram atemorizados, e os anjos disseram: não temais. E ali começou aquilo que nós chamamos hoje de Natal. Para eles foi o primeiro Natal, para você é mais um Natal, mas queremos que não seja qualquer Natal, seja um Natal singular, transformador e muito abençoador para você. E por isso convido você e a sua família, você que nos assiste, a cantar conosco o primeiro Natal. Pobres pastores ao céu de Belém.
Lucas 2, 5 a 14. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e o que aconteceu que, enquanto se achava em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos seus rebanhos de ovelhas. Então um anjo ao Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será um motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deixada numa manjedoura. Lucas 2, 5 a 14. Santa paz, tanta paz. Terá sido numa noite assim. Eu imagino os anjos a contemplar a ternura de Maria, a olhar que o rei nasceu. Que esse rei também nasça no seu coração, ressurja na sua vida e seja uma noite diferente, um dia diferente para você, assim como foi para Maria e assim como foi para José. Nós acabamos de cantar e de ouvir, irmãos, a respeito de noite de paz. Um bebê nasceu, ele dorme, ele vive, ele habita em nossas vidas. Na verdade, muitas e muitas famílias não têm desfrutado deste momento, mas têm vivido momentos de dificuldades, de angústia e de temores. O que eu gostaria de fazer é convidar você agora para se unir a nós e juntos intercedermos
por essas famílias, por essas vidas que têm passado por essas situações tão difíceis, para que o Senhor traga esse consolo e essa consciência sobre os seus corações. E que a paz que excede todo entendimento guarde a vida desses irmãos e irmãs que têm passado por inúmeras situações. Eu te convido a se unir-se a mim agora, nesse tempo de oração, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor e apresentar a vida de nossos irmãos e irmãs, familiares, parentes, amigos, vizinhos, pessoas e famílias atendidas e assessoradas aqui por nossa igreja, pessoas que fazem parte do corpo e pessoas que estão se aproximando e outras pessoas que vêm ao nosso encontro para buscar esse alento, Senhor. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo os alcance e que manifeste sobre eles a Tua graça, Senhor, de modo que a Sua misericórdia e a Sua bondade não seja apenas um discurso sobre suas vidas, mas seja uma vivência que eles tenham e de que fato essa experiência venha enraizar no coração deles a convicção de que não importa a situação, o Senhor não nos deixa só. Tu és Emanuel, Tu és Deus conosco, Tu estás presente. O Senhor se fez homem, o Senhor se fez carne e habita no nosso meio, ó Deus, para que o Seu amor seja conhecido e a Tua palavra revelada, Senhor. Por isso, assim nós clamamos, ó Deus, que haja um mover do Teu Espírito Santo sobre essas famílias, sobre essas casas, sobre esses lares, de modo que eles possam alcançar a paz e desfrutar da paz que vem do Senhor sobre suas vidas, e que assim eles possam testemunhar do agir, do mover e da provisão do Senhor sobre seus lares. Clamamos assim, ó Deus, confiantes na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9:6-7. See
ti. Seu reino é de amor e paz e verdade, Pai da eternidade, Emmanuel. Isaías 9, 1-2. Apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quando estavam desesperançados. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre o que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Isaías 9, 1-2. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, para iluminar aqueles que estão vivendo em meio às trevas, e guiar nossos pés no caminho de paz. Mateus 4,16. João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Matthieu 22, verset 21. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam as trevas, que grandes trevas serão. Mateus 6, versículo 22 até 23. Mateus 5, 14-16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhante a luz, vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 14-16. Lucas 23, do 44 ao 46. Mais ou menos, ao meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Lucas 23, 44 ao 46. João 20, do 24 ao 29. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e meu, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. João 20, do 24 ao 29. O Antigo Testamento fala sobre a expectativa da vinda do Messias.
O tempo se passou, parece que as promessas não haviam se cumprido ou não iriam se cumprir. 400 anos de silêncio, sem nenhuma palavra de Deus, sem nenhum profeta, sem ninguém para falar da verdade. As pessoas então começaram a duvidar se de fato o Messias existia. Mas no seu tempo, no tempo de Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. E a sombra das trevas da morte que estava pairando sobre a terra foram dissipadas com aquela estrela que guiou muitos homens e mulheres até o Senhor Jesus Cristo. Essa mesma luz quer nascer dentro do seu coração. Não a estrela, mas sim aquele que é o Senhor da história. Ele pode iluminar qualquer tipo de treva. Ele pode dissipar qualquer escuridão. Ele pode quebrar com qualquer tipo de maldição dentro da sua vida, dentro da sua casa. Jesus de Nazaré é o nome dele. E ele quer que da mesma forma que aquela luz brilhou e transformou as trevas em grande luz, que a sua vida nesse Natal também seja iluminada. Permita então que Ele entre no seu coração. Cante conosco: brilha Jesus, brilha forte nos povos e na minha vida. Brilha Jesus na minha casa, na minha família e na minha história. Cante conosco. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha.
Mateus 2:11. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, adoraram, e abrindo os tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Mateus 2:11. Hebreus 1, do 4 ao 6. Assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: Eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Porém, quando Deus enviou ao mundo seu primeiro filho, ele disse: Que todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1, do 4 ao 6. Mateus 14:33. Então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente, tu és filho de Deus. Mateus 14:33. Mateus 28:9. E eis que Jesus lhe veio ao encontro, dizendo: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe aos pés e o adoraram. Mateus 28:9. Quando os pastores chegaram diante do Senhor Jesus Cristo, eles também encontraram reis magos que vieram do Oriente. E esses homens trouxeram diante de Jesus o que eles tinham de melhor: ouro, incenso e mirra. Jesus, ele não pede nada disso a você, mas o que você pode dar para ele é a sua adoração. Então convidamos vocês para vir e adorar aquele que nasceu lá em Belém, mas que também pode nascer na manjedoura do seu coração. Vamos adorá-lo? Luz do mundo.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui, desta vez, num Natal absolutamente diferente de todos os outros já acontecidos na nossa história. Certamente você está passando por momentos difíceis, diferentes daqueles anteriores em que nós vivemos. Há uma certa dor, um sofrimento, uma angústia, determinados medos na vida das pessoas estão presentes, sentimos muitas ausências, é um tempo de trevas, como foi na época de Jesus. Na época de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que esses eram momentos muito difíceis. O povo vivia debaixo de uma prisão imposta pelo Império Romano, era uma escravidão. As pessoas tinham muitas doenças e elas não podiam ser tratadas. Havia até uma pandemia, como nós estamos vivendo nesse tempo. Os leprosos tinham que viver em isolamento. Não esse isolamento que a gente tem hoje, confortável, mas um isolamento no deserto. Eles eram mandados para fora das cidades e viviam famintos, andavam em bandos no deserto até morrerem. Era uma situação de muita dor, de muitas angústias, assim como nós estamos vivendo hoje. E certamente você que está nos vendo, você deve provavelmente estar passando por um Natal diferente, de dor, de preocupação, de aflição, de viver sem perspectiva, sem rumo, sem direção, sem saber o que pode acontecer com você pessoalmente e também sem saber o que pode acontecer com as pessoas que estão ao seu redor. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A notícia é esta: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. É isso que diz o texto de Isaías, e essa notícia é uma profecia a respeito do nascimento de Jesus. Então, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, há uma boa notícia para todos nós: é que Deus continua brilhando, é que Deus continua presente, é que Deus continua se manifestando, é que Deus usa todas essas situações para nos ensinar as mais diferentes possibilidades da gente ser transformado. Deus, naquele momento em que o povo estava sem esperança nenhuma, Deus mandou que Jesus Cristo viesse. Havia mais de 400 anos que não se falava nada e que Deus não se manifestava. E então viu-se nos céus as manifestações de Deus, a manifestação dos anjos, as mais diferentes manifestações de Deus para mostrar que Ele viria e iria intervir na vida das pessoas. Dias de trevas, dias difíceis como esse que nós estamos vivendo, podem ser dias de grandes manifestações de Deus. Podem ser dias de manifestações maravilhosas do Senhor. Por isso, nós precisamos aprender nesse período, nós precisamos ter direção na nossa vida nessa época. Quando alguma coisa é trazido para a luz, ou quando Deus chega na nossa vida, imediatamente a nossa vida começa a ser reconstruída. Quando Cristo chegar na sua vida, quando o Natal acontecer na sua existência, o nosso Deus, o Senhor da nossa vida, Ele vai provocar em você uma grande mudança. Você vai passar a viver de uma nova maneira e de uma nova forma de ser. É isso que significa o Natal para nós. É que a luz vem até a nossa existência. A luz chega até nós e nela nós aprendemos a viver. A palavra de Deus também nos ensina que nós antes vivíamos nas trevas, sem esperança, sem possibilidades de alguma coisa acontecer na nossa vida. Então o que o Senhor fez? Ele mandou o seu Filho até nós e brilhou em nós uma grande luz. Veio para nós direção, veio para nós sabedoria,
veio para nossas vidas maneiras da gente resolver os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Veio possibilidades da gente viver uma vida absolutamente diferente. Certamente que nesse tempo que você está vivendo momentos de dor, momentos de aflição, momentos de preocupação. Quando a gente aprende a confiar em Deus, quando a gente olha para a chegada de Jesus nas nossas vidas e no mundo, a gente aprende que Deus veio ao mundo para levar sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas dores. A palavra de Deus diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que Ele sofreu na cruz nos traz paz, nos traz confiança, nos traz alegria, nos traz propósito para a vida, nos traz a oportunidade da gente ir até Deus e confessar, abrir o nosso coração, falar das nossas dores. Se você estiver vivendo nesse Natal um momento de dor, é hora de você confiar em Deus, é hora de você abrir o coração para Ele, de você falar das suas angústias, das suas lutas, das suas preocupações, sabendo que Ele vai assumir a sua dor, sabendo que Ele vai assumir a sua enfermidade, sabendo que Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ser curados. O Natal é isso, é essa possibilidade da gente ser mudado, da gente ser transformado, da gente ter uma nova vida. A segunda coisa que a gente aprende no Natal é que quando a gente entrega a nossa vida a Deus e a gente confia nele, a gente se torna alguém que tem uma atividade ou uma proatividade de obediência para com Deus. Maria viveu essa situação. Ela viveu de uma forma assustadora, ela foi assustada, teve medo, teve temor. De repente, aparece um anjo e se apresenta a ela. E o que ela diz? Ela reage de forma positiva, ela toma a iniciativa, ela diz: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Foi isso que Deus fez na vida de Maria, porque ela submeteu-se. Deus então abençoa a vida dela, cuida da vida dela e vai cuidando e tomando conta de todos os detalhes da vida. O Natal é para a gente lembrar, é para a gente crer, é para a gente confiar em Deus, que quando nós fazemos aquilo que Ele espera que a gente faça, quando a gente confia nele, a gente começa a aprender a viver uma vida de obediência. O que nós devemos também perceber no Natal é que Deus, quando a gente confia nele, Deus toma o controle das nossas emoções. Foi isso que viveu José. Imagine José agora tendo uma esposa grávida, sem que ele não estava ainda casado. Seria para ele uma exposição pública diante das pessoas. Ele seria exposto, mas muito mais do que ele, a sua esposa, a sua noiva no caso. Mas José teve controle diante do Senhor. Ele pensou inicialmente em deixar a sua esposa, mas depois disso, ele ouviu ao Senhor e resolveu tomá-la para si como esposa, sabendo que ela estava engravidada agora pela presença de Deus na sua vida. Quando nós temos Jesus no coração, quando nós vivemos num momento de crise como esse, mas temos Deus no coração, o nosso Natal é cheio de emoções saudáveis, cheio de emoções confiáveis, cheio de emoções boas, cheio de emoções que faz bem para as pessoas que estão ao nosso redor, que faz bem para todos nós por causa da presença de Deus em nós. O Natal é a presença de Deus em nós. O Natal é a oportunidade que a gente tem de ter controle das nossas emoções, mas muito mais do que isso, de manifestar as nossas emoções àqueles que nos cercam, de viver de tal forma que aquelas pessoas que estão ao nosso redor sejam abençoadas.
Aproveite esse Natal para levar essa mensagem de Jesus, de permitir que Cristo alcance a vida das pessoas, de permitir que o Senhor Jesus esteja presente no seu lar, de permitir que as pessoas saibam que você tem uma vida de gratidão a Deus, de que você celebra diante de Deus uma vida muito melhor do que aquela que você tinha antes de conhecê-lo. É por isso que nós estamos te convidando e levando esta mensagem para você. Aproveite o Natal, porque o Natal é Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Então, ao invés de você celebrar a ausência das pessoas que provavelmente você não poderá ver, não poderá se encontrar, celebre a presença de Deus na sua vida. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu sofri tantas perdas na minha vida. Então celebre o tempo que você teve com essas perdas, se você perdeu alguém. Agradeça a Deus pelo tempo que Deus te permitiu conviver com as pessoas que você perdeu. E celebre não a ausência das pessoas, mas a presença de Deus. Desse Deus que conforta, desse Deus que nos alcança, desse Deus que é bondoso, desse Deus que é cheio de misericórdia. Na história do Natal, todas as pessoas que viveram aquela experiência no tempo de Jesus e viram o nascimento de Jesus, todos eles foram tomados de muita gratidão, de muita esperança, de muito louvor. E é isso que você deve fazer também, de abrir o seu coração para louvar a Deus. Maria louvou a Deus, Zacarias louvou a Deus, os anjos louvaram a Deus, os pastores louvaram a Deus, porque Jesus havia nascido. Maria disse, engrandece a minha alma, ó Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, porque Ele é o meu Salvador. Nesse tempo difícil, de pouca celebração, do ponto de vista humano, nesse tempo em que nós não podemos reunir as nossas famílias, nesse tempo de tantas perdas, eu quero te convidar para que no meio das suas dores e das suas angústias, você se levante diante de Deus e você louve a Deus, você engrandeça a Deus, você faça com que o seu espírito se alegre na presença de Deus. É isso que significa o Natal. O Natal significa que nesse tempo de tantas trevas, nesse tempo em que as pessoas, como diz o texto de Isaías, viviam na sombra da morte, nesse tempo de tanta dor e de tanta angústia, o Natal é o tempo de esperança. É um tempo da gente se alegrar em Deus, para que a gente possa viver uma vida onde as nossas emoções, os nossos afetos sejam demonstrados a Deus e demonstrados às pessoas. Eu quero te convidar, não fique sozinho. Se você estiver sozinho, pegue o seu telefone, pegue uma das plataformas aí das mídias sociais, ligue para as pessoas, converse com as pessoas, faça um vídeo para elas, convide as pessoas para celebrarem Jesus com você, mas não fique sozinho, porque Deus está conosco, é Emanuel, é Natal, é Deus vivendo conosco, habitando o nosso coração, para que a gente viva uma vida para a glória dEle, para que a gente viva de tal maneira que as pessoas percebam que nós obedecemos de forma proativa ao mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. E amor ao próximo se concretiza dessa forma, à medida que a gente vai na busca do outro, à medida que a gente vai ao encontro do outro, à medida que a gente vai encontrar as pessoas. Claro, é um tempo da gente tomar todos os cuidados que a gente precisa, mas a gente não precisa ficar isolada das pessoas, porque nós temos um Deus que habita o nosso coração e a vida dele em nós se transmite para o próximo. Busque as pessoas que você ama
e transmita esta mensagem do amor de Deus para elas. Deus conosco, Natal. Tenham um feliz Natal e que Deus abençoe a sua vida e que o amor de Deus transborde na sua vida e na sua existência. Efésios 1, 4 a 6. Antes da nossa criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencer somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Cristo Jesus, pois esse era seu prazer e sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente, por meio do seu querido Filho. Efésios 1, 4 a 6. Salmos 13, 5, 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Alegrem-se, ó meu coração, na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmos 13, 5, 6. João 10, 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. João 10, 10. Filipenses 4, 7. É a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. O Natal muitas vezes é esquecido o seu lugar e o seu centro. Por quê? Porque nós achamos que o Natal são as árvores, são os piscas, são as bolas, é o colorido de tantas coisas. E esse colorido e esses presentes tomam o lugar do maior presente, que é Jesus Cristo. Talvez você, até hoje, não entendeu o significado do Natal, mas nós queremos falar para você que nós sabemos qual é o sentido do Natal, e o Natal se chama Jesus Cristo. Permita que Ele entre na sua vida, em nome de Jesus. O que Ele é pra mim.
Queremos te agradecer por esse tempo. Queremos te agradecer por estar presente conosco e assim celebrar o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, te bendizemos e louvamos pela sua presença aqui neste lugar. A sua luz brilha, resplandece, acaba com a escuridão, ilumina as nossas vidas e essa luz vem morar em nós, na pessoa de Jesus Cristo. Que possamos ser também participantes e brilhando essa luz que é Jesus em nossas vidas, mais pessoas possam conhecer o seu amor. Que a sua presença sobre nossas casas, nossas famílias, nos lugares onde nós frequentamos, possa alcançar mais e mais pessoas que vivem em trevas, conhecendo assim o teu amor e a vida que existe em Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo Natal e que a luz do Senhor brilhe sobre a sua vida. Amém.